pago aqui uma mensalidadezinha, e aí ele permite aqui eu fazer algumas coisas aqui, né, inclusive gravar, e assim que eu receber o link no e-mail, eu já disponibilizo para vocês lá no grupo da FACIP, no grupo também, né, do WhatsApp, no ambiente virtual da FACIP, porque de repente algum aluno da manhã que teve alguma dificuldade, né, ou que não conseguiu assistir essa aula, poderá assistir depois. Eu até queria perguntar uma coisa para vocês, que eu fiquei até com dúvida, eu até conversei com o Gabriel, que assim, eu achei, a princípio, que a nossa aula remota eram umas 3 horas seguidas, né, assim que eu tenho feito, por exemplo, com vocês, né, das 8 às 11, e à noite também das 8 às 11. Os professores têm feito diferente, aqui a aula remota, tem um tempo menor, e depois parece que coloca um outro vídeo lá no ambiente virtual de vocês. Como é que está sendo com os outros professores? Só para me ter uma noção aqui. Eles estão colocando um vídeo. Pode falar. Na verdade, depende do professor, né, professor Ronaldo? Da organização. Certo. Tem professor, por exemplo, que fala para nós assistirmos um vídeo que já foi pré-gravado, né? Uhum. E depois ele entra para tirar as dúvidas. Entendi. Então tem essa organização também. Mas geralmente nós não ficamos até às 11. Nas aulas que eu faço, que são 3, nós não ficamos geralmente até das 8 às 11 certinho, não. Então, geralmente é um vídeo, já tem um material já pré-selecionado e a gente estuda. Geralmente é assim, né? E aí a aula ao vivo seria mais para tirar as dúvidas, né? Isso. Entendi. Bom, mas assim, eu tinha entendido errado, assim, né, para dizer a verdade para vocês. Eu achei que a nossa aula era uma aula normal, né? Das 8 às 11, como a gente tem feito, trabalhando conteúdo, mas aí o professor Gabriel disse que a gente pode fazer também de outras maneiras, né? De repente diminuir um pouco o horário da aula de manhã e depois disponibilizar algum material para vocês também, no campo da pesquisa, né? Gravar outros vídeos e colocar lá, né? Eu conversei com ele na sexta-feira. Bom, de qualquer maneira, a gente vai trabalhar um material hoje, né? Que eu trouxe aqui, vamos continuar a nossa aula ao vivo. Mas durante a semana, eu vou gravar também algumas coisas, então, algumas dicas também, né? E eu vou alimentando lá o ambiente virtual. Sempre que eu fizer isso, eu informo vocês. E aí vocês assistem também. Mas eu gosto de manter a aula um pouco, o quanto, mesmo não sendo presencial em sala, eu gosto da aula remota, porque, assim, se eu gravo um conteúdo, por exemplo, para vocês, né? Uma aula sobre um assunto específico, e depois vocês assistem essa aula, e aí surgem as dúvidas de vocês naquela hora, eu não sei se vocês realmente vão tirar depois, ou não é a mesma coisa, eu penso, né, não é a mesma coisa da aula ao vivo, né, que a gente está aqui discutindo, e surge alguma coisa aqui, de repente, se a gente está conversando, surge a dúvida na hora, eu estou aqui para tirar a dúvida de vocês, né, então... De qualquer maneira, a gente vai tentando manter assim. O que eu puder fazer de conteúdo remoto para vocês, a gente vai fazendo, né? Uma vez que os nossos encontros são sempre na segunda-feira de manhã, mas eu também até me comprometi lá com o Gabriel a, de vez em quando, colocar algum vídeo, alguma coisa lá, também, como um material complementar para vocês, tá? Mas eu não acho que uma aula gravada, assim, supre uma aula remota, não. E é justamente por isso que eu estou gravando essas aulas, porque eu disponibilizo o link, de repente algum aluno, alguma aluna que não conseguiu conectar, teve alguma dificuldade, vai poder assistir depois. Mas aí é uma outra situação, né? Quem puder assistir ao vivo, eu prefiro porque, sei lá, eu gosto muito desse formato, assim, de estar aqui com vocês, né? E vocês interagindo comigo, se surgir alguma dúvida, a gente vai discutindo, tá bom? A gente vai trabalhar um tema bem bacana hoje. Qualquer dúvida, vocês sabem que é só vocês me perguntarem, né? Ou no chat, ou através aqui também do nosso áudio. Se alguém também tiver interesse em ligar a sua câmera, né? Naquele projeto que a gente tem de humanização das aulas remotas, não deixe seu professor se ferrar sozinho, se ferre junto com ele. Mostre a intimidade da sua casa, do seu lar, do seu ambiente de trabalho, né? Também fiquem à vontade, se não quiserem também não tem problema. O mais importante para mim aqui é saber que eu posso contar com vocês podem contar comigo,
e nessa nossa caminhada aqui desse segundo semestre, trabalhar os conteúdos que são importantes, tá? Eu tenho disponibilizado, assim, as apostilas para vocês ali, né? E o material que a gente tem trabalhado também, que a gente tem estudado. E é claro que também tem as doutrinas, direito penal, de introdução ao direito penal, que vocês devem estar acompanhando também. E hoje a gente vai trabalhar, então, um tema bem legal, que é a lei penal no tempo e o tempo do crime, tá? Então, são dois institutos, assim, bem interessantes, e a gente tem umas coisinhas legais para poder analisar. A gente já começa, então, com o artigo 2º, né? Lembrando que o artigo 1º a gente trabalhou nas aulas anteriores, que é o princípio da legalidade, né? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal, que é a pedra angular do nosso direito penal. E aí o artigo 2º, que está dentro desse instituto, que é a lei penal no tempo, eu preciso saber como é que eu faço para aplicar uma lei penal no tempo. Uma lei penal nova que começa a vigorar, qual é o efeito que ela vai gerar, né? E aí o meu artigo 2º, ele fala o seguinte, ó, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Então, olha que interessante, né? Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Então, é só a gente tentar imaginar uma pessoa hoje que cumpriria pena por algum crime, né, uma pena privativa de liberdade. Quando a gente fala em que uma pessoa está cumprindo uma pena, significa que ela está que o processo dela, né, na realidade o processo dela já acabou, mas ela tem um outro processo que se chama processo executivo de pena, que é uma guia, que a gente chama também, né, conhecida como guia de execução penal. Mas é um processo executivo de pena. Por quê, Ronaldo? Pelo seguinte, a gente tem no processo penal um processo de conhecimento, né, que é para verificação se a pessoa é inocente, se ela é culpada, se ela deve ser absolvida, se ela deve ser condenada, se ela for condenada, qual seria o tempo, né, qual seria a pena estipulada para ela, se é uma pena de multa, se é uma pena de detenção, se é uma pena de reclusão, se ela vai cumprir essa pena em regime fechado, em regime semiaberto, se ela pode ter essa pena substituída. Então, tudo isso aí a gente vai aprender avançando no direito penal. Mas o fato é que nesse processo de conhecimento, então, seria a primeira etapa, que vai da denúncia, geralmente do Ministério Público, no caso da ação penal pública, até a sentença de primeiro grau de jurisdição do juiz. E quando o juiz ele profere, então, uma sentença, imaginando que seja uma sentença condenatória, é até possível que o réu, né, se ele ficar inconformado com a sentença, ele fala assim, para o advogado dele, doutor, eu gostaria de recorrer dessa decisão. E eles podem ir recorrendo. Mas, caso esse réu ele já estivesse preso, tá, cautelarmente, lembrando que a prisão cautelar ela é uma prisão que ocorre antes dessa sentença penal condenatória, porque se entende que a segregação antecipada ela é necessária para a garantia ou da investigação, ou do processo, ou para evitar que esse réu possa fugir, ou se ele é considerado assim, um risco, né, à sociedade, aqui que a gente chama de periculum libertatis. Então, imaginando que esse réu permaneceu preso durante a instrução do processo, ao ser condenado, mesmo que ele recorra para o Tribunal de Justiça, ele permanece preso. E por que ele permanece preso? Não teria lógica, e aí eu acho que vocês vão concordar comigo, não teria lógica uma pessoa que respondeu o processo presa, porque era considerada um risco à sociedade, e ela recebe uma condenação a uma pena privativa de liberdade, sei lá, 13 anos de prisão, em regime inicial fechado, então ela vai permanecer no regime fechado, e ela recorre para o tribunal. Mesmo que a apelação criminal ela tenha um efeito que chama efeito suspensivo, ainda assim, nessa situação de prisão, ele permanece preso.
Senão não teria lógica. Vocês já imaginaram, ele é condenado a 13 anos e só porque ele recorreu, ele ficaria em liberdade porque ele recorreu. Então não faria sentido. Da mesma forma que um réu preso também, né, e que fosse absolvido, né, então, assim, ele ficou preso cautelarmente, mas ele foi considerado inocente pelo Estado. Só que aí o Ministério Público recorre para o tribunal. E, nesse caso, o oficial de justiça iria cumprir essa decisão lá na penitenciária, né? Ia falar para o preso lá na cadeia provisória, né? Olha, parabéns, aqui o senhor foi absolvido. Aí o preso, notadamente, ficaria feliz, né? Nossa, que bom, fui absolvido, então eu vou para casa agora, vou ver minha família. O oficial de justiça falaria assim, não, o senhor não vai. Mas como se eu não vou, se eu fui absolvido? Não, o promotor recorreu. Vocês percebem que também não teria lógica. Porra, se eu fui absolvido, eu tenho que sair da cadeia. Não interessa se o promotor recorreu. E assim, se a pessoa ela estava presa, porque ela era um risco à sociedade, mesmo que ela recorra, ela continua presa. Só que aí tem um detalhe. Mesmo que a sentença dela ainda não tenha transitado em julgado, vocês lembram o que é trânsito em julgado? Vou anotar aqui. Não é quando a lei já recebeu sua sentença? Quando o preso já recebeu a sentença? No caso? Trânsito, É quando já quase passou pelo isso. juiz? Trânsito em julgado é quando, vou colocar aqui, ó. Trânsito em julgado é quando o réu é condenado ou é absolvido, a sentença é proferida, né? Quando a sentença é proferida, e ou as partes não recorrem, e aí perde o prazo para o recurso, né? Porque não quiseram recorrer, e aí a sentença transita em julgado. Quer dizer, não cabe mais recurso. Não pode mais recorrer. Ou talvez a pessoa recorreu de todas as formas que ela podia, esgotaram-se os recursos, ela não tem mais recurso para oferecer e a sentença também vai transitar em julgado. Ou seja, o trânsito em julgado significa que a pessoa não tem mais como recorrer daquela decisão. Então, sempre que eu me referi aqui nas aulas com vocês sobre o trânsito em julgado, quando eu falo, pessoal, ó, sentença transitou em julgado, significa que a parte, né, as partes, elas não podem mais recorrer daquela decisão. Seja por qual motivo for. Por hora, isso para a gente não interessa. Interessa saber esse conceito. Se a sentença transitou em julgado, não cabe mais recurso. Se a sentença transitou em julgado, não pode recorrer. Entenderam? Sim, professor. Beleza. Então, vamos continuar. Então, nesse sentido, imagine, então, né, que a partir do momento que mesmo que o réu recorra, e recorrendo, então vamos lá para o nosso exemplo. O nosso réu ficou preso cautelarmente porque ele era um risco à sociedade. Aí ele é condenado, 13 anos de prisão. Aí ele recorre. Mas mesmo enquanto ele está recorrendo, e não se sabe ele quanto tempo ele vai recorrer ainda, né? Mesmo que ele esteja recorrendo, ele está cumprindo pena já, porque ele já estava preso antes. Então, o tempo da prisão cautelar é descontado da pena, que a gente falou semana passada. É o instituto da detração penal. E ele começa a cumprir a pena num processo executivo que a gente chama de processo executivo provisório, ou guia de execução penal provisória. Por que provisória? Porque se o tribunal mudar a decisão, de repente baixou de 13 anos para 10, essa nova conta tem que ser feita no cálculo de pena dele. Ou, de repente, o tribunal o absolveu, então ela não é uma guia definitiva, ela não é um processo executivo de pena definitivo, porque ele ainda está recorrendo, mas já existe esse processo. Agora, caso a sentença tenha transitado em julgado, esse processo executivo de pena, ele é já definitivo. E por que isso importa? Porque a partir do momento, então, que o réu ele é condenado e ele começa a cumprir a sua pena, ele automaticamente tem direitos e tem deveres. E a lei que vai regulamentar isso é a Lei 7.210/84. Essa lei é chamada de LEP,
Lei de Execuções Penais. Está aqui no chat para vocês, tá? Lei de Execuções Penais. Então, o preso, quando ele é condenado, ele vai se sujeitar aos direitos e aos deveres dessa legislação específica. Então, ele continua sobre a tutela do Estado, só que agora eu não tenho mais um processo de conhecimento. A gente não está vendo se o réu é inocente ou é culpado. A gente está verificando que ele foi culpado, que ele foi condenado e que agora ele tem que se submeter a uma lei, a uma regra, a um novo processo, que o novo processo não vai discutir inocência ou culpabilidade. O novo processo vai discutir normas de procedimento, normas de conduta, direitos desse preso enquanto ele começa a cumprir a sua pena, seja privativa de liberdade, seja restritiva de direitos, tá? Então, imagine que um preso que foi condenado, sentença transitou em julgado, ele está cumprindo a sua pena privativa de liberdade pelo crime X e amanhã entre em vigor uma nova lei penal dizendo que esse crime X não é mais crime, que esse crime X deixou de ser crime. E aí eu tenho que olhar aqui o meu artigo 2º de novo do Código Penal, que olha que interessante, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução. Então, mesmo que ele esteja cumprindo pena, mesmo que ele tenha sido condenado, com sentença penal condenatória transitada em julgado, ele já está na fase da execução penal, ele está cumprindo a sua pena sob a égide da Lei 7.210/84, ainda assim, se vier uma nova lei e dizer que aquele crime que ele foi condenado não existe mais, mesmo assim, essa lei vai alcançá-lo. Ele tem direito a esse benefício, ele tem direito a esse beneplácito. Ele não pode continuar condenado, cumprindo pena por um crime que o próprio Estado resolveu abolir do sistema penal. Então, quando se refere aqui o nosso artigo 2º, então, essa palavrinha aqui, ó, que está destacada para vocês, execução, está se referindo à execução penal e os efeitos penais da sentença condenatória, porque a gente vai aprender mais à frente que a sentença penal ela tem efeitos secundários também, como, por exemplo, jogar o nome da pessoa no rol dos culpados, ela perde a primariedade, né, por causa desse processo. Então, todos os efeitos primários e secundários dessa sentença penal vão se perder a partir do momento que esse crime, então, deixa de ser considerado crime pelo Estado, tá bom? Então, o artigo 2º, assim, esse exemplo, vocês conseguiram entender? Acho que sim. Sim. Beleza, tranquilo, assim, ó, imagina que o Tício, ele está cumprindo pena por tráfico de drogas e a substância entorpecente que foi encontrada com ele, que gerou a condenação por tráfico, foi a maconha, a cannabis ativa. E, de repente, o Estado resolve descriminalizar esse produto, né? Porque não é nem o direito que determina aquilo que é ilícito ou não, é o Ministério da Saúde, tá? Na situação de drogas através de portaria. Então, não faria sentido o Tício continuar preso, cumprindo pena por tráfico de maconha, se a maconha não é mais considerada, então, algo ilícito que possa gerar uma punibilidade. Então, se amanhã vier uma nova lei e descriminalizar a conduta em relação à cannabis, todas as pessoas que estiverem cumprindo pena no Brasil ou que estiverem sendo processadas criminalmente pela questão da maconha, todas elas, então, devem ser postas em liberdade ou devem ser, se estiverem cumprindo pena, devem deixar de cumprir pena. É isso que diz o artigo 2º, apenas isso em relação a essa possibilidade do que a gente chama de abolício criminis. Então, o que quer dizer abolício criminis?
quer dizer a abolição do crime. É quando um crime deixa de ser crime. Observa que escreve com T, mas se pronuncia com C aqui em latim, tá? Então fica abolitio criminis. E embaixo eu coloquei abolitio criminis temporalis. Por que eu tenho a possibilidade também de um abolitio criminis temporalis? Por quê? Por uma razão muito simples. Quando eu tenho um abolitio criminis, significa que aquela conduta não é mais crime. Lembra que eu falei para vocês que a gente tinha o crime de adultério no Brasil? Quando essa conduta deixou de existir, a gente pode falar que foi um abolitio criminis. Mas há alguns anos, o Estado brasileiro, numa campanha de desarmar a população, eles fizeram uma campanha que era assim: se você tivesse uma arma de fogo, você podia apresentar essa arma na Polícia Federal e receberia, eu acho que, se eu não me engano, R$100 de restituição, e você não sofreria nenhum tipo de represália por essa arma, entendeu? Foi uma campanha nacional. Mas para que pudesse ter essa campanha nacional, foi necessário criar uma abolição pelo crime de posse de arma de fogo. O Estatuto do Desarmamento, ele diferencia dois tipos penais. Um é o porte de arma de fogo e o outro é a posse da arma de fogo. Qual que é a diferença? No porte, a arma pode estar comigo ou pode estar no meu carro. O Supremo já pacificou essa matéria, inclusive. Uma arma de fogo num veículo automotor é porte de arma de fogo, considerado uma conduta mais grave. Mas a arma, dentro da minha casa ou dentro do meu ambiente de trabalho, é considerada posse de arma de fogo, tá? Então, assim, obviamente que todas as pessoas, né, não existe uma proibição que o brasileiro não possa ter uma arma de fogo registrada e com porte. É possível, só que tem uma burocracia. Ele tem que se submeter a vários exames, o requerimento é feito com a Polícia Federal, é uma série de situações, tá? Até se discute muito isso hoje, né, se deve ser mais tranquila a aquisição de arma de fogo no Brasil ou não, mas isso é um debate para um outro momento. O que eu quero explicar para vocês é que nessa época, então, quando eles resolveram utilizar a possibilidade das pessoas entregarem as armas à Polícia Federal como uma campanha de desarmamento, o Estado criou uma abolitio criminis temporalis, porque do dia tal até o dia tal, que era a data da campanha, você podia levar a sua arma de fogo até a Polícia Federal, né? Você ia na polícia, pegava um requerimento, voltava na sua casa, pegava essa arma e entregava. E você não poderia sofrer pelo crime de posse de arma de fogo. Nesse período, observa que foi um período de tempo, do dia X até o dia Y, não existia no Brasil crime de posse de arma de fogo por causa dessa campanha nacional de desarmamento. Então, a gente chama isso de abolitio criminis temporalis, porque é quando um crime deixa de ser crime, mas ele tem um período, é só naquela data. Depois daquela data, o crime volta, fica tudo normal, que é o que aconteceu hoje. Hoje a gente continua tendo o delito de posse de arma de fogo. O que o STJ se discute é a questão da munição, né? Eu acho um absurdo. Às vezes a gente tem casos de pessoas que são processadas criminalmente por causa de uma munição não deflagrada. É uma coisa absurda uma munição gerar um processo criminal, né? Qual é o perigo que uma munição isolada pode levar para a pessoa? Mas, enfim, o STJ, em alguns casos, tem descriminalizado, outros não. É uma discussão eterna em relação a isso aí. Mas, de qualquer maneira, para explicar, então, a abolitio criminis. A abolitio criminis é um instituto do direito penal que faz com que um crime deixe de ser crime, e é claro que um crime que deixa de ser crime, ele vai gerar efeitos. Né? Um dos efeitos que a gente viu é que a pessoa que está sendo processada por este crime, se não é mais crime, não vai ser mais processado, isso é óbvio. E se ela está até cumprindo pena, mesmo que ela tenha sido condenada com sentença penal condenatória transitada em julgado, ainda assim, ela vai receber os efeitos dessa nova lei, né, que aboliu esse crime, porque ela é benéfica. Lembrando que a gente até conversou um pouquinho
sobre esse princípio, né, da irretroatividade da lei penal. A lei penal é para causar efeitos para o futuro, mas sempre que ela for benéfica, ela retroage ao réu, né? Sendo benéfica, ela vai retroagir. Então, abolição do crime e abolício criminis temporalis. Aí a gente ainda tem o parágrafo único do artigo 2º, que diz o seguinte: a lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, primeiro ponto, agora a gente sabe que uma sentença condenatória transitada em julgado significa que a pessoa não pode mais recorrer. O trânsito em julgado é isso, né? Eu não consigo mais recorrer daquela decisão. Então, a lei posterior, né, a nova lei, que de qualquer modo, de qualquer maneira, favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Por isso que quando a gente vai fazer a análise desse princípio, sempre é bom fazer esse questionamento. A nova lei penal, ela é mais benéfica ao réu ou ela é mais prejudicial ao réu? Porque se ela for prejudicial ao réu e ela entrou em vigor, sei lá, vai entrar dia 1º de setembro de 2020, né? Então, se ela é prejudicial, ela só vai valer para os casos, para os crimes que forem cometidos a partir do dia 1º de setembro de 2020 para frente. Agora, se entrar, então, em vigor uma nova lei penal no dia 1º de setembro de 2020, que é favorável aos réus, aí eu tenho que verificar. Além dela fazer efeitos para o futuro, né, a partir do dia 1º de setembro, ela vai retroagir, ela vai voltar em benefício do réu. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é realmente se essa lei ela é mais benéfica ou não ao réu. Então, neste caso, trata-se de um princípio, né, que aqui eu destaquei para vocês, que pode aparecer com alguns nomes, né? Aplicação da lei penal benéfica, pode aparecer com esse nome, pode aparecer com irretroatividade da lei penal, aqui são os nomes corretos. Por que irretroatividade da lei penal? Porque a lei penal, a sua regra geral é para que ela cause efeitos para o futuro. Agora, de maneira excepcional, ela retroage em benefício do réu. Mas eu também eu não posso colocar irretroatividade da lei penal benéfica, que está errado. Mas eu posso dizer aplicação da lei penal benéfica, irretroatividade da lei penal e retroatividade da lei penal benéfica. Então, os concursos públicos e OAB, eles gostam de confundir aqui, tá? Então, cuidado com o significado das palavras. Aí eu trouxe para vocês também uma jurisprudência, né, para a gente discutir, lembrando que direito não é só a lei, é lei, doutrina e jurisprudência, e eu gostaria de discutir com vocês essa decisão aqui, tá? Bom, então é uma decisão do STJ, né? Estupro, atentado violento ao pudor, crime continuado versus concurso material, inovações trazidas pela Lei 12.015 de 2009, modificação no panorama, condutas que, a partir de agora, caso sejam praticadas contra a mesma vítima, no mesmo contexto, constituem único delito. Hermenêutica, norma penal mais benéfica, aplicação, retroativa, possibilidade, pena, execução penal, trânsito em julgado da decisão, nova pena, fixação pelo juízo da execução da pena, Código Penal, artigo 2º, parágrafo único, e aqui tem o 69, 71, 213, 69 é concurso material, 71 é o crime continuado, 213 é o crime de estupro, e o 214, antigo, era o atentado violento ao pudor. Mais a lei, então, de execuções penais. Resumidamente aqui, deixa eu já dar um bizu para vocês. O que aconteceu? Antigamente, quando eu falo antigamente, antes dessa lei 12.015 de 2009, nós tínhamos no Código Penal 2 crimes, tá? Que era o estupro, que era o 213, e a gente tinha o 214, que era o atentado violento ao pudor.
Os dois crimes, tanto 213 quanto 214, tinham penas de 6 a 10 anos de reclusão. Então, se a pessoa praticasse um estupro, ela poderia ter uma pena que variaria de 6 a 10 anos. Se ela praticasse o atentado violento ao pudor, ela receberia uma pena que ia, então, de 6 a 10 anos. Qual é a diferença, Ronaldo? Qual era a diferença desse estupro e do atentado violento ao pudor? Muito simples. No crime de estupro, era necessário ter a conjunção carnal. E o que é conjunção carnal? É penetração pênis-vagina. Então, conjunção carnal necessariamente exige penetração pênis-vagina. Então, só quem era vítima, nessa época, quem era vítima do crime de estupro, eram, então, as mulheres, porque as mulheres, na cópula vaginal, sofriam essa violência. Então, era até, na época que eu estudei, era inconcebível se alguém falasse que um homem fosse estuprado, todo mundo ia rir, porque não tinha essa possibilidade por causa da conjunção carnal. Já o 214, que era o atentado violento ao pudor, eram condutas libidinosas diversas da conjunção carnal. Condutas libidinosas diferente da conjunção carnal. Então, poderia ser sexo oral, cópula anal. Essas violências, elas não iam ser interpretadas como estupro, porque elas não estavam relacionadas à conjunção carnal, mas elas estavam relacionadas a atos libidinosos, diferentes da conjunção carnal. Por isso que, por exemplo, se a pessoa, num crime de violência sexual, forçasse a cópula anal, não respondia por estupro, respondia por atentado violento ao pudor. Por outro lado, se uma pessoa, no crime de violência sexual, forçasse ali a penetração na conjunção carnal, né, no pênis-vagina, responderia pelo crime de estupro e não pelo atentado violento ao pudor. Até aqui, vocês entenderam mais ou menos a diferença do crime de estupro, né, do antigo crime de estupro para o antigo crime do atentado violento ao pudor? Sim, sim. Alguém não entendeu isso? Tá, vou continuar então. Professor, mas no caso, então, tem como responder aos dois, certo? Então, é agora que eu vou chegar nesse ponto. Aqui eu só quis primeiro aqui deixar bem claro para vocês a diferença desses dois crimes que a gente tinha no Código. Então, o estupro era só o 213 e exigia a conjunção carnal. O atentado violento ao pudor era o 214 e exigia um ato libidinoso, né, diferente da conjunção carnal. Então, o que podia acontecer? Imaginando que o réu, né, no caso, o agressor, ele tivesse, então, com uma vítima mulher e tivesse praticando a violência através da conjunção carnal, ou seja, ali a penetração pênis-vagina. E depois ele realizasse cópula anal ou sexo oral. Ele não responderia só pelo estupro, ele responderia pelos dois crimes. Vocês entenderam? Porque além da conduta da conjunção carnal, ele também responderia pelo ato libidinoso diferente da conjunção carnal, porque tinha previsão legal. Então, muitas vezes, quando o agressor praticava esses atos, ele recebia uma pena pelo crime de estupro e recebia uma pena pelo atentado violento ao pudor. Então, ele poderia ter 6 anos do estupro, mais 6 anos do atentado violento ao pudor. Ou seja, ele poderia ser condenado a 12 anos de prisão na realização desse crime. Coloquei aqui 2 penas mínimas, né? Mas se fosse colocar a pena máxima, poderia chegar aí a 20 anos de prisão. Agora, o que acontece? Que é o tema também aqui da jurisprudência, né? Em 2009, entra em vigor a nova lei,
a Lei 12.015, de 2009, e essa lei foi uma lei que tentou modernizar essa parte do Código Penal que trabalha esses crimes contra que antigamente, inclusive, eram chamados de crimes contra os costumes. Porque você sabe que o nosso Código Penal é de 1940 e as questões relacionadas à violência sexual e até ao próprio sexo eram tratadas como costumes. Era costume da época, mas nesse sentido. E isso estava errado. A sociedade evoluiu e essa lei modificou. Hoje a gente não fala mais crimes contra os costumes, fala que é crimes contra a dignidade sexual. Por quê? Porque todas as pessoas têm a sua liberdade e podem praticar ali com 18 anos, né, o sexo com outras pessoas, mas desde que haja disposição de vontade. Ninguém pode forçar ninguém a uma prática de ato sexual ou ato libidinoso. Ninguém pode forçar. Quando parte para essa questão, está praticando uma violência, está praticando um delito, tá? Inclusive. Então, nesse caso aqui, né, antes da Lei 12.015, se a pessoa, então, ela praticasse uma conjunção carnal e praticasse um ato libidinoso diferente da conjunção carnal, ela poderia, então, receber duas penas, uma pelo crime de estupro, outra pelo crime de atentado violento ao pudor. Vem a nova lei, Lei 12.015 de 2009, e fala o seguinte: olha, isso está errado. Por que eu tenho que ter dois crimes? Um de estupro e um de atentado violento ao pudor. Não, vamos fazer o seguinte, vamos unificar, presta atenção no que eu estou falando, vamos unificar esses dois delitos em um só. Então, o que o legislador fez? Ele pegou o 213, que é o estupro, e continua sendo estupro, e o 213 absorveu o tipo penal do 214. E se você olhar atualmente o artigo 213, você vai ver, então, que ele praticamente trata aqui do crime de estupro, mas ele trata também do antigo crime de atentado violento ao pudor, porque ele o absorveu. Então, o que estava escrito no 214 foi para o 213 no ano de 2009. Até aí tudo bem. O problema é que se manteve a pena de 6 a 10 anos. E aí gera um problema muito sério, que é essa jurisprudência, e é o que justamente a gente está tratando aqui na aula. Então vamos só olhar aqui a redação do crime de estupro atualmente. Olha só como é que ficou, então, a redação do 213, desde o dia em que a Lei 12.015 de 2009 entrou em vigor. Ó, o que é o estupro no Brasil? Constranger alguém, isso já tinha. Mediante violência ou grave ameaça, isso já tinha. Até conjunção carnal, isso já tinha, que é a penetração pênis-vagina. Ou, agora aqui é o 214, ó. Ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, olha aqui, esse outro ato libidinoso pode ser qualquer coisa que não seja a conjunção carnal. E olha a pena, reclusão de 6 a 10 anos. A pena permaneceu a mesma. Então, primeira coisa que a gente tem que se perguntar, teve abolício crimes? Não, ela só foi absorvida. Perfeito, Gabriel. Não teve abolício crimes. Por que não teve abolício crimes? Porque o tipo penal, ele continuou a existir. Então, praticar um ato libidinoso diverso da conjunção carnal não deixou de ser crime, não deixou de existir. Ele existe. Ele só foi absorvido pelo 213. Então, eu não posso falar que houve abolício crimes. Mas teve o problema da pena. Porque se eu tinha 6 anos por estupro e eu tinha 6 anos do atentado violento ao pudor, a partir do momento que o estupro
absorve o atentado violento ao pudor e mantém a mesma pena de 6 a 10, o que acontece com os réus que foram condenados e receberam uma pena para cada tipo penal? Uma para o estupro e uma para o atentado violento ao pudor. É o que diz essa jurisprudência. Então, olha que interessante. STJ, estupro, atentado violento ao pudor, crime continuado, versus concurso material. Que tem a situação do concurso material de crimes, que é justamente quando praticava, então, as duas condutas, e nas duas condutas eu teria duas penas. Por isso que ele recebia uma pena pelo estupro e uma pena do atentado violento ao pudor. Inovações trazidas pela Lei 2015, modificação no panorama, condutas que a partir de agora, caso sejam praticadas contra a mesma vítima, num mesmo contexto, constituem um único crime. Então era diferente. Antes de 2009, se a vítima estivesse sofrendo a violência sexual, ela iria relatar, ia chegar na delegacia, né, a escrivã lá ia perguntar para ela, a delegada ia perguntar para ela como é que foi o ato. Aí ela falaria, olha, teve sexo oral, teve cópula anal, teve sexo vaginal. A partir do momento que ela falava isso, automaticamente a delegada já estava colocando lá. Então o réu, o indiciado, praticou o crime de estupro, porque teve a conjunção carnal, e praticou também o crime de atentado violento ao pudor, porque tiveram ali as condutas libidinosas diversas. Então, depois, isso ia para o Ministério Público, o Ministério Público oferecia denúncia, ele teria direito ao contraditório, ampla defesa, aquele negócio todo, mas se a sentença fosse uma sentença condenatória, o juiz ou a juíza, né, o magistrado ou a magistrada, iriam aplicar uma pena para cada crime em concurso material, porque no mesmo contexto, ele teria feito, então, praticado condutas que tinham tipo penais diferentes. Então, ele poderia ter ali os 6 anos do estupro, mais os 6 anos do atentado violento ao pudor. Agora, aí vem a Lei 12.015 de 2009 e unifica os delitos e mantém uma única pena, de 6 a 10. Então, olha que interessante. Continua a jurisprudência. A Lei 12.015 de 2009 alterou o Código Penal, chamando os crimes contra os costumes de crimes contra a dignidade sexual. Estas inovações, partidas da denominada CPI da pedofilia, provocaram um recrudescimento de reprimendas, criação de novos delitos, como o estupro de vulnerável, né, que foi criado nessa lei também, e também unificaram as condutas de estupro e atentado violento ao pudor em um único tipo penal. Nesse ponto, a norma penal é mais benéfica, por força da aplicação do princípio da retroatividade da lei penal, mais favorável às modificações. Então, olha que interessante, porque o réu, então, que tinha sido condenado a uma pena de 12 anos de prisão, 6 do estupro e 6 do atentado violento ao pudor, quando veio essa lei para ele foi mais benéfica ou foi mais desfavorável? Foi favorável, no caso. Nesse caso aqui. Foi mais benéfica. Então, se ele tinha uma pena de 6 anos do estupro, mais uma pena de 6 anos do atentado violento ao pudor, automaticamente, quando veio essa lei, mesmo não tendo, então, Gabriel, abolício crimes, mas teve a unificação dos tipos penais em uma única pena. Automaticamente, para ele, a pena do atentado violento ao pudor se perdeu. E quem faz essa análise? O juiz de execução penal. Isso tem que ser provocado. Então, inclusive, eu tive um caso desse no escritório também. Então, o que a gente fez ali? Fez a petição para o magistrado de execução penal, dizendo, olha, com o advento da Lei 2015 de 2009, tendo em vista que agora os tipos penais são um só, mesmo não havendo abolício crimes, mas houve
a absorção e houve uma abolição da pena. Não teve abolição do tipo penal, mas houve uma abolição da pena porque se manteve ali a pena do estupro. Então, era necessário que se fizesse uma nova dosimetria da pena para o réu, de acordo com aquilo que estava previsto apenas no 213. E aí, uns estavam aplicando, outros não. O STJ disse que tinha que aplicar, os juízes de execução começaram a aplicar, os primeiros que provocaram, né, no caso, logo, eu fui um dos que no início provoquei, depois a coisa ficou automática e os próprios juízes de execução penal começaram a fazer, nesses casos até porque é direito do réu. Conseguiram entender, então, a aplicação da norma penal mais benéfica? Por mim, sim. Murilo, entendeu? Watson, Luiz Felipe. Entendi. Tudo Geraldo, tranquilo. Entendi, professor. Beleza. É Abni, entendeu? Bom, vamos continuar aqui. Qualquer dúvida, então. Jéssica, você entendeu? Sim. Beleza. Qualquer dúvida, então, vocês não fiquem com dúvidas, tá? Não fiquem com dúvidas. Se não estiver entendendo, me fala que eu explico de novo. Então, agora a gente vai ver a lei excepcional ou a lei temporária, tá? Que é o artigo 3º do Código Penal. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as suas circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Então, a gente acabou de ver que uma lei nova, quando ela entra em vigor... a Bim falou, entendi, só não sei ligar o microfone. Na realidade, Abin, quando você coloca o cursor do mouse na sua letrinha, aparece um negocinho e aí você pode acionar o microfone, tá? Mas não tem problema se você não conseguir ou não quiser. Aqui no chat, para mim, eu preciso saber para mim poder continuar, se vocês entenderam ou não, tá bom? E qualquer dúvida, você pode digitar aqui também, que eu explico para vocês, tá? Então, eu acabei de falar para vocês, né, que a nossa regra geral aqui da lei penal é que, entrando em vigor uma nova lei, eu tenho que perguntar, né, se ela é mais benéfica ou se ela é mais prejudicial. Se ela for prejudicial, ela vale da sua vigência para frente. Se ela for benéfica, ela também vale para frente, só que ela vai voltar em benefício de todos os réus. Beleza. Agora, o artigo 3º, ele me traz aqui uma situação de uma lei excepcional ou uma lei temporária. E me fala assim que, embora decorrido o período de duração ou cessadas as circunstâncias, né, período de duração pela lei temporária e cessadas as circunstâncias pela lei excepcional, que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. O que quer dizer isso aqui? Bom, antes de entrar no conceito, uma coisa para mim aqui já é muito clara. Isso aqui é a exceção à regra geral, porque a regra geral é a irretroatividade da lei penal ou retroatividade da lei penal benéfica. Mas se eu tenho uma lei temporária, uma lei excepcional, é uma lei que são leis que elas terão um tempo de duração, seja por uma lei temporária, que vai ter o tempo já pré-estabelecido, ou uma lei excepcional de acordo com o fato que a gerou. De qualquer maneira, essas duas leis, elas vão perder a eficácia mais à frente. E quando essas legislações perderem a eficácia, voltam às leis anteriores. Como é que fica a situação, então, de um réu que pratica um crime durante uma lei temporária? Às vezes, a lei temporária pode ser mais rigorosa. Cria-se uma lei temporária mais rigorosa, aí o réu pratica um crime durante a vigência da lei temporária, só que essa lei temporária, ela, por ser temporária, ela perde a sua eficácia, volta à lei anterior, e a lei anterior é benéfica a esse réu. Será que eu posso usar essa lei anterior, essa lei que voltou, por ser mais benéfica? Nesse caso, eu não posso. Por quê? Porque sempre vai valer
a lei excepcional e a lei temporária, independentemente delas perderem a sua eficácia. Então, vocês já gravem isso. Eu sei que a regra geral é que uma lei, quando entra em vigor, essa legislação, ela tem que causar efeitos para o futuro. Se ela for mais benéfica, ela retroage em benefício do réu. Mas, qual é a exceção? Quais são as exceções? Leis temporárias, leis excepcionais. Porque se uma pessoa pratica uma infração penal na vigência de uma lei temporária e de uma lei excepcional, mesmo que essas legislações percam no futuro a sua eficácia ou a sua vigência e volte a lei que era mais benéfica, eu não posso aplicar essa lei mais benéfica. Eu tenho que manter a lei excepcional ou a lei temporária. E a razão é muito simples. Se fosse diferente, o réu, por exemplo, poderia praticar o crime na lei temporária, sabendo que quando ela perdesse a eficácia, voltando à lei anterior, seria aplicada para ele. Ou seja, seria um incentivo à prática de delitos. Então, não tem essa. Quando uma pessoa pratica um crime, uma infração penal, na vigência de uma lei excepcional ou na vigência de uma lei temporária, mesmo que essas leis percam a sua eficácia, ele ainda vai continuar respondendo o crime por elas. Então, esse princípio da retroatividade da lei penal benéfica não se aplica a leis temporárias ou leis excepcionais. Aí aqui está a doutrina, né, que o Fernando Capês, eu trouxe para vocês, para conceituar, então, o que é uma lei excepcional? Né? A lei excepcional é feita para vigorar em períodos anormais, como a gente viu agora nessa pandemia, como ocorre em época de guerra, calamidade pública, epidemia, que é o nosso caso. Sua duração se dará enquanto persistirem as condições que ensejaram a sua criação. Já a lei temporária, por sua vez, é feita para vigorar durante um período de tempo pré-fixado pelo legislador, na própria lei. Então, na própria lei, a gente já sabe quanto tempo ela vai durar. Está prevista a data da sua cessação, ou seja, desde a sua entrada em vigor, já se sabe o dia da sua revogação. São exemplos de leis temporárias. A lei seca, na época da eleição. A gente teve uma legislação seca aqui na cidade, que não podia consumir bebida alcoólica por causa da pandemia. Lei geral da Copa. Então, são leis que são feitas para durarem determinados períodos de tempo, no caso da lei temporária. Então, se uma pessoa praticar um crime durante essa lei, né, na vigência dessa lei, ele vai responder por essa lei, mesmo que depois, então, ela perca sua eficácia e volte à lei anterior, ainda assim, ele vai continuar respondendo por ela. Importante, assim, tratando-se de lei excepcional ou temporária, não há que se falar em retroatividade da lei penal, ainda que benéfica. Caso fosse possível, restaria inviabilizada as razões pelas quais editadas tais leis, tá? E o Damásio de Jesus ainda corrobora com a gente. Se o criminoso soubesse antecipadamente que estivesse destinadas a desaparecer após certo tempo, perdendo a sua eficácia, lançaria mão de todos os meios para iludir a sanção, principalmente quando iminente o término de sua vigência, pelo decurso de seu período de duração ou de suas circunstâncias determinadoras. E aqui, mais uma jurisprudência, né? Agravo em execução penal, posse ilegal de arma de fogo, fato praticado sobre a vigência da Lei 9437 de 97, pretensão à extinção de punibilidade por vacatio legis indireta e retroatividade de lei temporária, decisão confirmada. Reeducando que pretende extinguir a punibilidade de uma das execuções, alegando a retroatividade benéfica de abolício crimes temporais. A extinção da punibilidade do artigo 32 do Estatuto do Desarmamento é regra da lei temporária, atraindo a incidência do artigo 3º do Código Penal. A lei excepcional temporária
embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Trata-se da ultratividade gravosa, em que a lei impede a retroação benéfica. Quem incorreu no crime de posse ilegal de arma de fogo em período anterior ao Estatuto do Desarmamento não foi beneficiado com a extinção da punibilidade. Precedentes aqui do tribunal, o agravo foi desprovido. Então, o que é então um agravo em execução? Agravo em execução, ele é o recurso da execução penal. Então, sempre que faz um pedido nessa fase da execução penal, se o juiz da execução penal indeferir, o recurso que você tem se chama agravo em execução. Então, ali a gente viu uma situação de um réu condenado e que a lei temporária perdeu a eficácia e ele tentou, então, o benefício. E perdeu, né, o agravo em execução dele, ele perdeu por causa do artigo 3º, em que ali os julgadores entenderam que não poderia se falar em retroatividade da lei penal benéfica, e sim ultratividade gravosa. E por que isso? Porque quando eu pratico a infração penal durante uma lei temporária ou uma lei excepcional, eu estou dentro das regras dessas leis. E mesmo que no futuro elas percam a eficácia, eu ainda vou continuar respondendo por elas. Sendo temporária, sendo excepcional, não há que se falar retroatividade da lei penal benéfica. Então, tem que me lembrar isso, tá? É muito importante. Qual é a regra geral da aplicação da lei penal no tempo, no direito penal? Essa é fácil. É o princípio da irretroatividade da lei penal, da retroatividade da lei penal benéfica, da aplicação da lei penal benéfica. Então, a lei penal, se ela entra em vigor no dia 1º de setembro de 2020, é para ela causar efeitos para o futuro. Quando ela é mais favorável ao réu, ela retroage em benefício do réu. Essa é a regra geral. Qual é a exceção? Leis excepcionais, leis temporárias. Porque mesmo eu praticando a infração penal na vigência de uma lei excepcional e de uma lei temporária, mesmo que no futuro essas leis percam a sua eficácia e volte à lei anterior, que seria mais benéfica, não se pode aplicar. Ou, sei lá, cria uma nova lei também benéfica, não se pode aplicar, porque eu estou vinculado a essas leis temporárias e excepcionais. Então, essas leis são a exceção, a regra geral do nosso princípio da irretroatividade. Então, veja, as leis excepcionais e temporárias serão aplicáveis a todos os fatos ocorridos durante a sua vigência, independentemente de terem sido revogadas e da lei posterior ser benéfica. No caso da ementa reproduzida anteriormente, o condenado pretendia que fosse reconhecida a extinção de sua punibilidade pela prática de crime de posse ilegal de arma de fogo durante a vigência da Lei 9.437 de 97. Entretanto, o novo Estatuto do Desarmamento impediu a retroação da lei em benefício dos autores de crimes de posse ilegal de arma de fogo, praticada anteriormente à sua entrada em vigor. Trata-se de típica aplicação da regra da ultratividade em prejuízo do condenado. Então, nesse caso, a gente tem aqui que teve esse agravo em execução, então, perdido, né? Justamente por isso, porque se entendeu que não se cabia ali qualquer tipo de benefício ao réu por se tratar, então, de uma situação de uma lei temporária, de uma lei, no caso de uma lei temporária, e nesse caso vale a regra da lei temporária. Conseguiram entender isso?
Sim, sim. Se eu perguntasse para vocês qual é a regra geral da aplicação da lei penal, qual é o nome do princípio? Princípio da retroatividade benéfica pro preso, no caso, seria, professor. Não sei Beleza. explicar muito bem, mas é o que eu consigo falar, é assim. Não, tá certo, tá certo. Não tá errado, tá certo, tá? E essa seria a regra geral, então. E Sim. qual seria a exceção a essa regra geral? Em uma lei temporária ou excepcional. Isso. Então, para a gente fixar bem isso, se uma pessoa pratica uma infração penal na vigência de uma lei temporária ou de uma lei excepcional, ele está vinculado a elas, ad eterno, para sempre, tá? Se uma pessoa pratica uma infração penal qualquer, aí vai depender do período da lei que está valendo. Se vier uma nova lei que seja mais benéfica, vai retroagir em benefício dele. E só não vai retroagir se ele praticou alguma legislação, alguma infração penal na vigência de uma lei excepcional ou lei temporária. Então é simples. Regra geral, princípio da irretroatividade da lei penal ou da retroatividade da lei penal benéfica. Exceção a essa regra, leis temporárias e leis excepcionais, tá? Então, agora, pessoal, vamos continuar com um outro assunto, que é o último assunto do nosso encontro, que é o tempo do crime, tá? Que é o tempo do crime. Então, a gente sai aqui da aplicação da lei penal no tempo, né? A gente falou aqui um pouquinho da aplicação da lei penal, falamos do princípio da irretroatividade da lei penal, falamos das exceções, e agora a gente vai falar do tempo do crime. Quais são as teorias, então, que tratam desse tempo do crime? Como assim, Ronaldo, tempo do crime? Para a gente poder só lembrar também, é importante aqui, né? Eu sempre gosto de trabalhar, antes, quando eu vou falar de tempo de crime e também, e outras teorias, é bom a gente saber do iter criminis. Lembram do iter criminis? Que é o caminho do crime, que é o itinerário do crime. E iter criminis é COPEC, a manha, né? COPEC. Por que COPEC, Ronaldo? Porque todo crime ele vai seguir um caminho. Então, primeiro é cogitação, depois é preparação, depois é execução, depois é consumação. Olha que legal. Então, o iter criminis, ele é COPEC. Cogitação, preparação, execução e consumação. Isso aqui é para você memorizar, para te ajudar a memorizar. Tá aqui no chat, tá? COPEC. Cogitação, preparação, execução e consumação. Todo crime percorre esse caminho? Sim. O iter é de itinerário do crime. Não tem como praticar um crime sem seguir esse caminho. Aí aqui a gente destaca, né? Uma pessoa, a primeira regrinha desse iter crimes é que a cogitação, ela não é criminalizada. O Estado não pode punir a gente porque nós pensamos em praticar algum crime. Ah, Ronaldo, então eu posso passar o dia inteiro assim pensando em praticar um crime? Pode. E ninguém vai me punir? Não, ninguém vai te punir. Você pode passar o dia inteiro pensando em praticar um delito. Não tem problema. Você pensar, o Estado não pode te punir. Beleza, Ronaldo. E se eu tiver já na fase da preparação? Eu estou pensando aqui, né, em praticar um crime e agora eu já estou preparando para a prática desse crime. O Estado pode punir? Também não. O Estado não pode te punir pelo crime que você pretende praticar se você ainda está na fase da preparação. Ó, Ronaldo, então quando que o Estado pode me punir? Bom, o Estado pode te punir a partir do momento que você começa a fase de execução. Quando você começa a executar o crime, aí sim o Estado ele pode te punir. Então, enquanto você cogita, enquanto você prepara, você não pode ser punido pelo Estado. Agora, quando você começa a execução, aí sim o Estado pode te punir.
Se o crime se consumar, fechou. Se não se consumar, tem que se perguntar por que não se consumou. Então, vamos dar um exemplo aqui. Imagina que o Tício quer matar o Mévio. Não gosta do Mévio, tá com ódio do Mévio e quer matar o Mévio. Aí o Tício fica pensando, porra, quero matar o Mévio. O Mévio é vagabundo, tá acabando comigo no meu emprego, pode ser promovido, pegar meu lugar, era meu amigo, me traiu, é vagabundo, merece morrer, vou matar essa desgraça. Aí o que o Tício faz? Enquanto ele está pensando, o Estado não pode puni-lo. Aí ele vai e consegue uma arma de fogo. Ele pode ser punido pelo homicídio, pelo que ele quer praticar? Ainda não, porque só o fato dele estar com a arma de fogo para o homicídio não caracteriza o crime de homicídio, tá? Então ele está na fase da preparação. E como o Tício conhece a rotina do Mévio, sabe que o Mévio vai passar na rua X e tal, ele fica ali na moita esperando o Mévio passar. Quando o Mévio está passando, Tício sai da moita, aponta a arma para ele e fala, morre vagabundo, e começa a efetuar os disparos de arma de fogo. Os projéteis atingem a vítima e a vítima morre. O laudo de necropsia aponta que a causa da morte foi em razão dos ferimentos causados pelos projéteis, que atingiu órgãos vitais. E aqui a gente tem um intercrimes completo, porque o Tício ele pensou em praticar o homicídio, né, então ele cogitou, ele preparou, porque ele conseguiu a arma de fogo, ele ficou esperando a vítima passar e ele executou. E quando ele começa a executar, quando ele efetua o primeiro disparo, e efetuou vários disparos contra a vítima morreu, o homicídio se consumou, tá? Então aqui a gente tem um exemplo perfeito. Se fosse o caso dele ter atirado a primeira vez, aí o projétil pega, sei lá, no braço do Mévio e ele consegue fugir, nós teríamos aqui também cogitação, preparação, execução. Então, ele começa a execução, começa a responder o crime de homicídio. Só que o homicídio não se consumou, porque a vítima fugiu. Nesse caso, ele responde pelo crime tentado, tá? Então, se a consumação não se dá por circunstâncias alheias à vontade do agente, seria aqui uma tentativa de homicídio. Então, só para a gente lembrar, né? Todo crime, então, segue o intercrime e segue esse itinerário do crime. Agora, vamos voltar aqui para o tempo do crime, então. Em que momento, né? Qual é o tempo do crime? Qual é o momento que o crime passa a ser praticado? Qual é a teoria que o Código Penal adotou? Então, na realidade, são 3 teorias. A primeira é chamada teoria da atividade, considerando a prática do delito no momento da conduta. Momento da conduta. Não importando o momento do resultado. Então, por que não importando o momento do resultado? Porque, de repente, o Tício atira no Mévio e o Mévio é levado para o hospital e fica lá uma semana e depois morre. Então, o resultado morte seria uma semana depois de ter o Tício efetuado o disparo, o primeiro disparo. Então, a teoria da atividade diz que essa questão do resultado não importa. O que interessa para identificar o tempo do crime, de acordo com a teoria da atividade, é o momento da conduta. O momento da conduta é que é importante para saber o tempo do crime. Isso é a teoria da atividade. Aí a gente tem a segunda teoria, que é a teoria do resultado. O próprio nome já diz, né? Reputando o cometimento do crime no momento do resultado. Para a teoria do resultado, não interessa o momento da conduta, mas sim do próprio resultado. A hora que o crime tiver o resultado natural, aí sim é considerado que o crime foi praticado, no momento do resultado. Teoria do resultado. E a gente ainda tem a chamada teoria mista ou da ubiquidade. Olha que nome, hein? Teoria mista ou da ubiquidade. Que, adotando o momento do crime, pode ser tanto
para a teoria mista, pode ser tanto o da conduta quanto do resultado. Eles não estão nem... É a teoria do tô nem aí. Você pode dizer que é a teoria do tô nem aí. Por que tô nem aí? Se for resultado, conduta, tô nem aí. Entenderam? Teoria da atividade considera praticado o crime no momento da conduta, no momento da ação ou da omissão. Teoria do resultado considera praticado o crime, tempo do crime, a partir do resultado natural. E a teoria mista não se importa. Pode ser tanto a conduta quanto ao resultado. E aqui eu pergunto para vocês, meus queridos alunos, qual será a teoria que o nosso Código Penal adotou? Será que para a gente é a teoria da atividade, é a teoria do resultado ou é a teoria mista? O que vocês acham? Alguém sabe essa? Resultado. Do resultado, professor. Será que é a teoria do resultado? Então vamos ver. Valendo um automóvel 0 km da coleção Hot Wheels, sou eu, os tambores! A resposta está errada! Parabéns para quem respondeu, que no caso não foi ninguém, então não tem parabéns para vocês. Teoria da atividade. O nosso Código Penal adotou como tempo do crime a teoria da atividade, que é justamente o momento da ação ou omissão, o momento da conduta. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso artigo. Deixa eu subir aqui o código. Lá o nosso artigo 4º, cadê? Aqui, tempo do crime. Olha o que diz o artigo 4º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, o próprio artigo 4º para a gente já fala, ó, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ou seja, leia-se conduta. Ação ou omissão é a conduta, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, tempo do crime, a teoria que o nosso código adotou é teoria da atividade. Tempo do crime, para nós, é teoria da atividade. Entenderam? Momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, por que teoria da atividade? O que alcança a teoria da atividade? Serve para determinar a imputabilidade do agente. Ronaldo, como assim? Imputabilidade? O que é isso? O que é imputabilidade? Imagina, então, vamos lá, que o Tício, quando ele efetua o primeiro disparo contra o Mévio, Tício tem 17 anos. Aí o Mévio vai para o hospital. Fica um mês na UTI. Nesse meio tempo, Tício completa 18 anos. E aí o Mévio morre, depois de um mês. O Tício vai responder como maior ou como menor? Entenderam a pergunta? Vamos lá. No Tício tem 17 anos quando atira contra Mévio. Mévio vai para o hospital, é internado e fica na UTI, no período de um mês. Nesse intervalo de tempo, o atirador, ou seja, Tício, atinge os 18 anos. Depois de um mês, a vítima morre. Tício vai responder este crime como maior ou como menor? De acordo com a teoria da atividade, é menor, professor. Pela teoria... Ele cometeu o crime, mas ele cometeu quando era menor de idade, né? Isso. Então, na realidade, nem crime ele praticou um ato infracional, né? Então, Sim, um ato infracional. Isso, vocês estão corretos. Vocês entenderam a importância de conhecer
Se o nosso Código Penal adotasse a teoria do resultado como o tempo do crime, o Tício ia responder como maior, porque quando deu o resultado do crime, ele atingiu a maioridade penal. Mas como o nosso código adota a teoria da atividade, o tempo do crime é no momento da conduta, da ação ou da omissão. No momento da conduta, o Tício era menor. Então, eu não posso imputar a ele, mesmo que depois ele venha completar a maioridade penal, eu não tenho como imputar este crime para ele, porque eu tenho que entender que ele era menor e, portanto, ele é inimputável. Ele vai responder pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Por isso que essa teoria da atividade serve para determinar a imputabilidade do agente. O que é imputabilidade? É de imputar se ele pode responder pelo crime ou não. Também serve para fixar as circunstâncias do tipo penal, saber ali qual foi o que realmente aconteceu dentro da conduta humana e do que está descrito na lei. E verificar também uma situação de possível prescrição. Prescrição é um instituto do direito penal que pune o Estado se o Estado não agir dentro do tempo. Por isso que todo crime tem um momento que pode prescrever e aí o Estado não poderá punir a pessoa. Então, serve também para verificação de prescrição. Então, exemplo, né? Se houver um homicídio, que é crime material, o mais importante é detectar o instante da ação, que é o desfecho dos tiros, e não o momento do resultado, que é a ocorrência da morte. Assim, se o autor dos tiros for menor de 18 anos à época dos tiros, ainda que a vítima morra depois de ter completado a maioridade penal, não poderá responder criminalmente pelo delito. Aí a gente tem ainda... Então, assim, a princípio aqui, vocês entenderam essa primeira etapa aqui? Acho ver... Isso é tipo direito adquirido? Não tem nada a ver com direito adquirido. Mas é simplesmente uma regra. Quando a gente fala em direito, Abni, a gente fala em regras de conduta, regras de convivência, regras que a gente tem que seguir. Então, assim, o nosso Código Penal, a parte geral, ela não fala dos crimes, ela trata de regras. Eu não sei se você pratica algum esporte, tá? Eu vou imaginar aqui que você pratica, sei lá, handebol. O handebol, ele tem um monte de regras. Ronaldo, eu jogo vôlei. O vôlei tem um monte de regras. Ronaldo, eu jogo futebol. O futebol tem um monte de regras. Ronaldo, eu pratico natação. Tem regra. Corrida, tem regra. Todo esporte que você for praticar tem regras. Eu quero que você comece a olhar o Código Penal como se fosse um esporte. Nossa, professor, essa foi pesada, hein? Não, no sentido que são regras. Eu tenho que conhecer as regras. Então, qual é a regra do direito penal realizado em relação ao tempo do crime? A regra é teoria da atividade. Tempo do crime é teoria da atividade. O que significa teoria da atividade? Eu tenho que analisar o momento que teve o início do crime, a execução. Não a consumação, a execução. Por isso que eu coloquei lá o COPEC para vocês. Na execução, o cara era maior, era menor. A execução é o momento da conduta, que pode ser uma conduta comissiva através de uma ação ou uma conduta omissiva através de uma omissão. Então, a regrinha não chega a ser um direito adquirido, não é isso. Direito adquirido é uma outra situação. É simplesmente uma regra que tem que ser adotada. Aí o Geraldo, professor, deixa eu só ler a primeira pergunta do Geraldo aqui no chat e já passo para você, Gabriel. Professor, então, qual seria o melhor para o nosso Código Penal? A teoria da atividade ou do resultado para a punição adequada? A atividade, Geraldo, ela está correta. A teoria da atividade, ela está correta. Tem que ser no momento da ação, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, essa regra, eu concordo com ela, eu acho que está correto. O resultado, e se o resultado demorar mais ou nunca acontecer da maneira, a gente não sabe. Então, para o nosso Código Penal, o importante mesmo é a teoria da atividade. Eu concordo que é o momento adequado, é a atividade em relação ao tempo do crime, tá? Fala, Gabriel.
Como, por exemplo, para a pessoa responder como maior, tem que ser no mesmo horário em que nasceu na certidão ou não? Não, não. Então, No direito será no penal, mesmo dia? é no mesmo dia. No direito penal, a gente não tem a gente vai aprender isso aqui ainda. A gente não tem essas questões de horário, a gente não conta frações de dia. É porque, assim, eu fiquei meio em dúvida por conta que vai que a pessoa, por exemplo, nasceu às 5 da tarde e praticou o crime às 9 da manhã, entendeu? Uhum. Isso que eu queria Então, entender. para o direito penal não faz diferença. O que importa para a gente é o dia, não as frações de dia. Entendi. Se ela tá comemorando aniversário naquele dia, ela tá maior. Então, assim, mas eu não estou maior ainda porque eu nasci 1 hora da tarde e pratiquei infração penal 11h30 da manhã. Não, fera, você praticou no mesmo dia, porque as frações de dia, frações de tempo no direito penal não importam para a gente, tá? Bom, agora a gente vai ver, então, o tempo dos crimes nas infrações permanentes e continuadas. Olha que interessante. Até agora, a gente viu, então, aí a questão da aplicação da lei penal no tempo, né? E agora a gente viu também o tempo do crime. Então, que momento que eu considero que o crime é praticado, né? Eu considero teoria da atividade no momento da ação ou da omissão, ou seja, no momento da conduta, no momento da execução. E eu ignoro quando o resultado vai acontecer. Agora a gente vai ver, então, o tempo do crime nas infrações permanentes ou continuadas, que aqui tem uma situação interessante. No caso de crime permanente, a consumação se prolonga no tempo. É considerado tempo do crime todo o período em que se desenvolveu a atividade delituosa. Imagina, por exemplo, um crime de extorsão mediante sequestro, tá? Uma extorsão mediante sequestro, que o Tício ele está nessa associação criminosa e ele possui 17 anos. Aí eles vão sequestrar o empresário. Sequestro, o que é o sequestro? É privar da liberdade, né? O sequestro e o cárcere privado é tirar a pessoa da liberdade de locomoção. Então, de uma maneira agressiva, se pega essa pessoa, né, a associação criminosa da qual o Tício pertence, pega essa pessoa, esse empresário, leva para uma casa, tranca ele num quarto e vai exigir um preço de resgate. Então, esse crime deixa de ser sequestro e passa a ser extorsão mediante sequestro quando ele se exige alguma coisa. Na realidade, a gente tem 3 tipos penais, né? A gente tem a extorsão mediante sequestro e a gente tem o sequestro e o cárcere privado. São crimes diferentes, porque eu não, né? Mas, sei lá, vocês que são apaixonados, de repente você pode sequestrar o amor da sua vida porque ela vai casar com uma outra pessoa. Igual novela, já viram isso? Esse filme, esse crime não é extorsão mediante sequestro. Você sequestrou a pessoa por amor, mas você sequestrou. Então, o crime é sequestro. Agora, quando você exige uma recompensa, um preço de resgate ou qualquer outra coisa para devolver a liberdade da pessoa, esse crime não é sequestro. É extorsão mediante o sequestro. Você está utilizando a privação da liberdade para exigir algo. Então, imagine que uma pessoa foi... Então, esse empresário foi sequestrado, foi levado para uma casa, está trancado num bairro, né, num quarto da casa, e agora a associação criminosa está exigindo um preço de resgate para libertá-lo. E o Tício faz parte dessa associação criminosa. O Tício tem 17 anos. Aí eles começam as negociações com a família, né? Olha, a gente quer R$1 milhão e não sei o que e tal. Imaginem que isso aí dure uns 15 dias. E nesse intervalo, o Tício atinge a maioridade penal. Observa que o dia do sequestro, o Tício era menor. Durante o cativeiro da vítima, o Tício atinge a maioridade penal, os 18 anos. Aí a polícia consegue descobrir o cativeiro, invade a casa, resgata a vítima e prende todo mundo. A pergunta é, nesse caso, o Tício responde como maior ou como menor? Eu acho que é como maior, porque no momento que ele ainda fez
atingir a maioridade, ele estava praticando o crime de cárcere privado, quer dizer, falei errado, de... Esqueci o Extorsão nome que você mediante falou sequestro. agora. Extorsão mediante sequestro. Isso. O Gabriel acertou. Essa aqui é a exceção à regra geral. Né? Então, assim, Ronaldo, sempre tem uma exceção? Tem, desculpa pessoal, mas é assim mesmo. Mas é fato que quando você conhece a exceção, você conhece a regra. Então, pensa assim, qual é a regra geral, né? A regra geral é a teoria da atividade. Eu vou aplicar ali a regrinha no momento da ação, né? Então, o crime é praticado no momento da conduta. Então, eu tenho que me ater a isso. Contudo, eu agora trago um segundo elemento para vocês, que é o tal do crime permanente, que é um crime, então, que se perpetua no tempo. Se for um crime permanente, eu tenho que observar essa situação, porque se o menor, no momento da ação, responderia como menor se fosse um crime comum, por ser um crime permanente, ele está sujeito a todas as alterações que ali ocorrerem. Então, se durante o período temporal desse crime permanente ele atinge a maioridade penal, ele não responde como menor, ele responde como maior, porque o crime era permanente. Então, Ronaldo, eu tenho que observar isso, se esse crime era permanente, tem que se verificar isso. Então, exemplo, o crime de extorsão mediante sequestro, pode ocorrer que o menor envolvido com o crime complete 18 anos. Mesmo assim, responderá criminalmente pelo crime. Então, assim temos, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. A teoria que nós adotamos é a teoria da atividade. Contudo, é a regra geral. Qual é a exceção? Crimes permanentes. Então, vamos fazer um... vocês entenderam isso aqui ou estão com dúvida? Para mim, tá suave. Então, vamos fazer uma recapitulação geral? Para a gente resumir? Aplicação da lei penal. Princípio da irretroatividade da lei penal. Eu tenho que me perguntar sempre se a nova lei penal é benéfica ou não. Se for uma lei penal benéfica, ela retroage em benefício do réu. Se for uma lei penal que não é benéfica, ela só vai valer do período da sua vigência para frente. Regra geral. Contudo, se for uma lei temporária ou uma lei excepcional e a pessoa praticou o crime durante a vigência dessas legislações, mesmo que essas legislações percam a sua eficácia no futuro, volta uma lei mais benéfica, essa pessoa não teria direito a esse benefício, porque se pratica um crime na lei temporária e na lei excepcional, vale a regra da lei temporária e da lei excepcional. Então, a exceção ao princípio da retroatividade da lei penal benéfica são as leis temporárias e as leis excepcionais. Aí a gente analisa o tempo do crime. Tempo do crime é teoria da atividade. Qual é a exceção? Crimes permanentes. Aí o Geraldo coloca aqui, professor, e nesse caso a vítima, por alguma cagada, morre quando a polícia invade o local. Qual seria o agravante? E esse agravante somaria a pena? Com certeza. Se o resultado for morte, né, aí vai ter não seria um agravante, mas vai ter uma causa de aumento de pena, sim. Tá? E vai somar, sim, na pena, nesse caso. Então, tem essa situação que eu tenho que observar. Então, é tudo como se fosse regrinhas, né? E aí eu tenho a regra geral e eu tenho a exceção. Então, é interessante, quando vocês estiverem estudando, sempre colocarem assim, teoria X, regra geral é essa, exceção é essa. Teoria Y, regra geral é essa, exceção é essa. Porque no direito, eu tenho muitas exceções.
Então, eu tenho que começar a entender o que é regra geral e o que é exceção, tá? Aí fica mais fácil, principalmente se você souber a exceção, porque, obviamente, se você sabe a exceção, você sabe a regra geral. Então, eu vou aplicar a teoria da atividade, né? Eu tenho que observar no Brasil o momento da ação ou da omissão, e geralmente a pessoa vai responder nesse caso. Contudo, se for um crime permanente, um crime que continua acontecendo durante o período temporal, o crime ele tem uma consumação prolongada, né? Ele vai se consumando ali. Então, se eu tenho essa situação de um crime permanente, aí o que acontecer durante esse tempo, a pessoa vai responder por ser um crime permanente. E essas questõezinhas, elas caem bastante, tanto em concurso público, quanto também no exame da OAB. Há alguma dúvida em relação a isso? Então, eu vou pedir para vocês estudarem, tá? Essas duas teorias. E primeiro agradecer aqui a participação de vocês, né, nesse nosso encontro matinal, tá? Vou pedir para vocês estudarem, então. Comecem a estudar, não só pelo material, mas pelas doutrinas. Do artigo 1º do Código ao 4º, tá? Do artigo 1º ao 4º. No próximo encontro, a gente vai entrar no artigo 5º, tá bom? E depois, adotando, então, essa posição da faculdade, né, a gente encerra aqui esse encontro presencial um pouquinho mais cedo, e depois eu vou gravar alguma coisa e disponibilizar para vocês dentro desses conteúdos, né, trazer alguma coisa, um vídeo, alguma coisa eu vou colocar lá para vocês para colaborar com a disciplina, tá? A aula foi gravada, assim que eu receber o link no meu e-mail, também vou disponibilizar, tanto no grupo como lá no ambiente virtual de vocês. Beleza? Desejo a vocês também uma ótima semana, tá? Se cuidem, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, qualquer coisa, só me chamar aqui no WhatsApp, tá? Beleza, professor. Então tá bom, meus amigos. Um grande abraço a todos, tá? Se cuidem. Estou interrompendo a gravação agora.